Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 31 de julho, volume 2, 18 de março de 1899. Continua a ver Jesus retirado no seu coração. Ele diz-lhe como lhe é querida a caridade. Esta manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro do meu coração. E vendo-o um pouco mais amável, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. E Jesus me disse: O que te move, ó minha filha, a pedir-me que não castigue as criaturas? Eu imediatamente respondi: Porque são tuas imagens, e devendo as criaturas sofrer, virias tu mesma a sofrer. Então Jesus, dando um suspiro, me disse: Me é tão querida a caridade que você não pode compreendê-lo. A caridade é simples como o meu ser, que embora seja imenso, é também simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetre. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte. Não tem deferência por nenhum, amigo ou inimigo, vizinho ou forasteiro, a todos ama. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte. Não tem deferência por nenhum, amigo ou inimigo, vizinho ou forasteiro, a todos ama. Então, ela no trecho anterior, Jesus estava muito severo, né? Ele pareceu para ela muito severo. E falando de castigos, no trecho anterior. Aí agora ele aparece mais dentro do coração dela, né? No trecho anterior ela fala que ele se refugiou no coração dela e ele continua a ver-se de dentro do coração dela e mais amável. E aí ela teve coragem de falar para ele não mandar tantos castigos. Mas aí ele perguntou qual que é a sua intenção, né? O que te move a pedir-me que não castigue as criaturas? Qual que é a sua intenção, né? Quando faz esse pedido? E aí ela falou: é amor por ti, é amor. É isso que Deus olha, né? A intenção. Aí ele fala da caridade, por quê? Porque era por amor a ele que ela estava pedindo. Por amor a ele, ela estava pedindo que não castigasse as criaturas, porque quando Deus castiga, é ele que sofre. Ele sofre tendo que castigar o homem, né? Mas aí a gente entende, depois ele vai explicar mais, né, no livro do céu, sobre a justiça, sobre a cruz, o que produz a cruz, o sofrimento, né? Então, a gente entende assim. E ela não tinha esse entendimento ainda, então ela ficava pedindo para ele: não manda castigo, não manda. Mas era também por amor a ele. E ele fala: me é tão querida a caridade que você não pode compreendê-lo. A caridade é simples, como o meu ser, que embora seja imenso, é também simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetre. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte, não tem deferência por nenhum, amigo ou inimigo, vizinho ou forasteiro, a todos ama. Volume 2, 6, 19 de março de 1899. Temores, Jesus a tranquiliza. O demônio pode falar de virtude, mas não pode infundi-la na alma. Esta manhã, enquanto Jesus se fazia ver, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus.
mas o demônio que me quisesse enganar. Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse: esta manhã, enquanto Jesus se fazia ver, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio que me quisesse enganar. Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse: filha, não temas, não sou o demônio. E além disso, esse, se fala das virtudes, é uma virtude pintada, não verdadeira virtude. Nem tem poder para infundi-la na alma, senão somente de falar dela. E se alguma vez mostrar que quer fazer praticar um pouco de bem, não é perseverante, e no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, a alma está desganada e agitada. Só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade, com perseverança. Além disso, quando o demônio foi em busca de virtude, sua busca são os vícios. Por isso, não tema, fique tranquila. Então Jesus fala, Jesus aparece para ela e ela acha que é o demônio. Aí ele falou para ela conseguir discernir quais as características, né? Quando Deus se apresenta para a alma e quando o demônio se apresenta. E isso é muito importante, né? Porque assim, a Luísa, ela via Jesus. Ela via e Jesus falava com ela. E aí Jesus está mostrando para ela como discernir se é ele que se apresenta à alma e quando é o demônio que se apresenta, quando é o demônio que fala e quando é Deus que fala. E assim, o livro do céu não é uma historinha aqui da Luísa e Jesus. É Deus falando com a humanidade. É Deus falando com a família humana, com todos nós que estamos lendo. Então é muito importante discernir isso, porque Deus, ele se manifesta na nossa alma de uma forma simples. Ele fala com a gente no coração, na alma, de uma forma simples, na nossa mente. Muitas vezes, assim, a gente não ouve uma voz assim audível, é na alma. Então, como saber se é Deus que está falando com a gente? Isso aqui é super importante. Saber se não é saber se é Deus, se vem de Deus o que está vindo no nosso pensamento, na nossa alma. Aí ele falou: filha, não temas, não sou o demônio. Então, como saber que não é coisas que não é que é Deus que está falando com você, na sua mente? Ele falou: filha, não temas, não sou o demônio. Esse, se fala das virtudes, é uma virtude pintada, não verdadeira virtude. Nem tem poder para infundi-la na alma, senão somente de falar dela. E se alguma vez mostrar que quer fazer praticar um pouco de bem, não é perseverante no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, a alma está agitada. Então, assim, teve um vídeo que eu ouvi esses dias que a Aline fez, eu não lembro qual o nome do vídeo, deixa eu ver qual foi. Eu não lembro, Jesus estava explicando que mesmo lendo o livro do céu, a pessoa pode se enganar. Se ela ficar, ela pode se enganar. Ela pode estar se enganando. Porque ela lê o livro do céu, ela quer viver a santidade divina, mas com a cabeça dela, com os pensamentos dela, do jeito dela. Ela coloca o dela, ela coloca a vontade dela, não a de Deus.
ela coloca o seu eu. É um vídeo que ela fala, que Deus explica assim, Deus tá explicando, né? Ai, meu Deus, eu não lembro qual é o vídeo, mas que fala assim, estava explicando como que a vida, como viver na divina vontade e de maneira muito simples, né? Como Jesus está falando aqui, que ele é simples, estava explicando na vida, na prática, assim, né? Como sempre Jesus faz aqui. E que não é. Falou assim: tem uma forma de fazer as coisas na divina vontade, de uma. Eu não vou saber falar exatamente tudo, mas de uma maneira mais forte, assim, uma oração mais forte na divina vontade. Então, assim, eu tenho que fazer uma coisa que vai ser mais forte, que vai ser mais poderoso. Não tem isso na divina vontade. Tudo que a gente está fazendo é Deus fazendo em nós. Então, você não pensa assim, não, eu tenho que, para ser mais forte o ato, né? Para ser mais forte, mais poderoso, eu tenho que fazer tudo que eu estiver fazendo, rezando o tempo todo. Rezando, fazendo, pegar as orações da Luísa e decorar todas. Porque aí, enquanto eu estiver lavando a roupa, arrumando a casa, cuidando do meu filho, eu vou estar com essas orações, decorar o que a Nossa Senhora falou nos 31 dias e ficar falando isso o tempo todo para Deus. Isso vai ser mais forte, mais poderoso. Tipo assim, mas aí o que vai acontecer? A divina vontade, ela tá naquele ato que você tá cuidando do seu filho, por exemplo. Você tem um filho pequenininho, bebê, e ele tá chorando. O ato de você cuidar do seu filho é Deus que tá fazendo. E Deus tá ali no seu filho, chorando nele. E aí o ato de você cuidar, de você ninar, de você dar, se for bem pequenininho, amamentar, colocar para dormir, conversar, cantar para ele, vai ser divino. Vai ser um ato divino. É Deus que está fazendo. E o que tem na divina vontade é um ato completo. Um ato completo. Que é Deus que faz. Então não tem como você querer com a sua vontade colocar lacinhos, colocar coisas suas, achar assim, não, eu tenho que fazer tudo, mas é rezando as orações da Luísa, eu vou gravar tudo na minha cabeça. Ou então vou colocar um fone no ouvido. Aí você tá ali cuidando do seu filho, mas você não tá naquele ato ali de cuidar do filho, que a divina vontade trouxe para você. Então Jesus fala que a gente tem que adorar as disposições dele, o que ele traz, que a gente tem que amar o que ele traz, o que está acontecendo. E tá inteiro ali. Não é que é proibido, a gente. Não é assim, não, então não posso arrumar a casa ouvindo um vídeo. Não é isso. Claro que pode. Não é isso, mas é um exemplo, assim, de você estar inteira na situação. Deus que vai trazer os momentos de adoração, de oração, de ouvir os momentos para falar. Vai ter momentos que você vai estar lá inteira fazendo o que você está fazendo. Cuidando de alguém, falando com alguém, ouvindo as pessoas. Porque se você fica pensando, é só rezar. É só rezar. Aí você vai nem ouvir mais as pessoas. Você está rezando o tempo todo na sua mente ocupada com orações vocais. Então, aí você pode estar se enganando, pensando assim, viver na divina vontade é só rezar. São atos só espirituais, assim, só rezar, só oração. Então tem. Aí Deus fala no livro do céu, tem uma parte que ele fala que se fosse assim a vida ficaria interrompida. E a santidade divina é vida, não é só devoção, é vida. Que se fosse assim, se fosse só atos espirituais, rezar, adorar a Deus, falar com Deus diretamente assim, seria interrompido. Mas que tudo entra nesse ato, que é um ato divino, respirar, fazer as coisas, até as coisas naturais, ele fala isso, até as coisas naturais, do que vem dos nossos ofícios, a gente é mãe, cuida da casa, cuida do esposo, cuida do filho, trabalha fora, faz, tudo isso entra como um ato
divina, Deus em nós, ele habita em nós, ele que está vivendo esse ato. Então pode vir a nossa vontade, ou o demônio, a nossa vontade, vir colocar lacinho, fazer coisa, inventar coisa. E aí, para você, aí ele vem falar de virtude, que Jesus falou, ele vem falar de virtude, mas é uma virtude pintada, não verdadeira virtude. Uma virtude pintada de você querer, não é a verdadeira virtude. Ele fala de virtude, por exemplo, de você, de devoção, de piedade com Deus. De piedade, de devoção, de rezar, de oração. Mas para você, aí você faz isso e ele pensando em você, para você se achar alguma coisa. Ele fala sempre tem vício misturado. Ele fala de virtude, mas sempre tem vício misturado. Que é, por exemplo, você achar que tem que ficar rezando o tempo todo e ser egoísta. E não falar com as pessoas. E não ouvir as pessoas. E achar que você é melhor do que o outro. E ver o outro que não reza. E começar a se achar melhor que ele. Então, ele sempre vai trazer vício junto. Sempre vai vir um vício junto quando ele vem. O demônio. Ou a sua vontade humana. Sempre vai ter vício, sempre vai ter o eu, sempre vai ter um pensamento voltado para si mesmo. Sempre vai ter egoísmo. Então ele sempre tem, quando é o demônio, quando não é Deus, sempre tem vício no meio. E ele não tem poder para infundir na alma a virtude, senão somente falar dela. Ele só fala de piedade, mas sempre tem vício no meio. De você olhar para si, de você pensar em si mesmo, de você querer ser alguma coisa. Tem sempre soberba, tem sempre egoísmo. Ele fala dela. E se alguma vez mostrar que quer praticar um bem, um pouco de bem, não é perseverante, no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, a alma está agitada. Aí pensa nessa alma, nessa pessoa que entende que viver na divina vontade é rezar o tempo todo, as orações que Luiz escreveu. E aí o filho está chorando. Aí ela fica fazendo esse bem que ela quer fazer. Fica rezando. E o filho chorando cada vez mais. Ela perde a paciência. Ela fica agitada. Porque ela acha assim, é rezar. É fazer as orações, as orações. É isso que é a vida na divina vontade. E aí o marido chama para sair. O filho não para de chorar. A vizinha toca a campainha. A mãe chega, o pai, a irmã chega com 2 sobrinhos super agitados. Como que a pessoa vai rezar desse jeito? Porque ela estava rezando que ela estava sozinha em casa com o menino lá, tocando a flauta. E o menino chorando, mas até então era só a criança, bebê lá chorando. E ela estava ali, mas aí começa a chegar mais gente na casa. E ela não consegue fazer o que ela estava fazendo, rezar. Aí vem a agitação. Vem o sofrimento, vem a perturbação. Então não consegue. E aí isso a gente tem que ver assim, Deus é tão bom, porque se isso acontecer, por exemplo, é para a pessoa, o que a pessoa tem que entender? Então não é isso, porque Deus é paz. Se eu estou perturbada, se estou agitada para fazer as coisas para Deus, então tem alguma coisa errada. Ela tem que enxergar assim, né? Tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar. E conversar com Deus. E pedir realmente a luz de Deus divina e não o que vem das trevas e o que vem dela mesma. Não querer fazer do jeito dela, mas do jeito de Deus. Aí Deus vai falar, seu filho, esse ato que você está fazendo, eu que quero fazer em você. Quando você fala divina vontade, reina na minha vontade, Deus vai habitar na sua alma e vai fazer tudo, tanto as coisas espirituais como as naturais. E vai ter um momento de rezar, vai ter um momento de adorar, de cantar, de partilhar, de meditar, de contemplar, de
de falar só, de ficar só falando com Deus sem fazer nada. E vai ter um momento que você tem que cuidar do seu filho, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar. Se alguém chega na sua casa, bate no portão, sua irmã com 3 crianças pequenas, aquele ato é divino. O café que você vai fazer para sua irmã e conversar com ela, que está com o coração agitado, que está sofrendo, é Deus que vai estar falando com ela. E é Deus que vai estar ouvindo ela. Né? Então, você não pode ver nada de forma humana, olhar para você mesma. É Deus que quer. É o que Jesus fala no livro do céu. Tem um segredo, né? Ele fala, tem um segredo. Tudo que a alma vai fazer, pensa, é Jesus que quer fazer. É Jesus que quer rezar, é Jesus que quer trabalhar, é Jesus que quer falar, é Jesus que quer ouvir, é Jesus que quer caminhar, é Jesus que quer descansar. E aí nisso ela não vai pensar nela mesma, vai pensar só em mim, vou fazer por mim e eu vou fazer nela. Então aí ele fala, só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade, com perseverança. O demônio não traz nada disso. E você mesma também não tem no seu próprio eu a paz, a tranquilidade, a força para sofrer tudo que você tem que sofrer com ânimo, tranquilidade, perseverança. Só Deus tem as coisas boas. Só Deus tem vida, só Deus que pode infundir ânimo, tranquilidade, perseverança, paz. Só Deus, isso só vem de Deus. Então, se você sofre as coisas com ânimo, tranquilidade, perseverança, isso é de Deus. É Deus que está em você. Não queira sofrer as coisas, pensar que você vai conseguir sofrer e fazer alguma coisa com as suas próprias forças, que não vai, você não tem força. E o demônio também, o demônio não traz isso. Ele não tem também. E nós não temos. Só quem tem é Deus. Então, só quem pode dar e infundir na nossa alma paz, tranquilidade, ânimo, alegria, tudo que é bom é Deus. Além disso, quando o demônio for em busca de virtude, sua busca são os vícios. Por isso, não tema, fique tranquila. O demônio sempre vai vir trazer para você se afundar em vícios. E quando ele fala de virtude, é disfarçado. Que sempre você vai estar se voltando para você mesma, para o seu eu. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.